Oi pessoal, tudo bom? Então hoje eu vou gravar um vídeo aqui para a gente para a gente perceber algumas diferenças entre teste de endogeneidade por função controle e o teste de sobreidentificação, tá? Os dois são da matéria variável instrumental. E como tem muito exercício dos dois testes, né, acerca acerca dos dois testes mesmo, né? É bom a gente saber diferenciar e identificar de cara, entendeu? Assim, vendo o formato das equações, como elas se encaixam, entendeu? Quais são os termos necessários para a gente realizar cada um dos testes, para vocês não comerem bola na hora da prova e na hora de fazer lista, essas coisas, tá? Depois eu vou gravar um vídeo resolvendo os exercícios por teste de endogeneidade e depois os exercícios que envolvem o TED sobre identificação e mais alguns exercícios de variáveis instrumentais, tá? Bom, o teste de endogeneidade por função controle. Bom, primeiro lugar, endogeneidade é o que? Olha, endogeneidade é uma característica, vamos lembrar, que uma das variáveis, olhando aqui melhor nessa equação, uma das variáveis independentes podem ter, ou seja, a relação do que? Olha, a covariância, né? Vamos lembrar, é quando a gente pensa da seguinte forma, né? Ó, covariância, por exemplo, de y2 com o termo de erro é diferente de zero. Essa é a nossa endogeneidade, concordam? Bom, e aí o que acontece? O teste de endogeneidade ele é justamente olhar para uma das variáveis que eu suspeito ser endógena e falar, olha, será que realmente ela é endógena ou ela não é ou ela é exógena? Veja, aqui eu já apontei para a gente para a gente olhar mais para o formato do teste mesmo, mas os exercícios também vão falar quem são as variáveis endógenas, tá? Veja, aqui eu falei, olha, y2 é a variável endógena e z1 é a variável exógena, certo? Então eu vou buscar, será que realmente y2 guarda uma relação diferente de zero em relação ao termo de erro? Lembrando aqui que isso quebra, né? Isso desobedece à hipótese 2 lá, que é da exogeneidade das variáveis independentes, né? Então vamos proceder para o teste. Em primeiro lugar que a gente vai fazer vai ser o primeiro estágio. Todo exercício que envolve o teste de endogeneidade, o professor já vai colocar para vocês o primeiro estágio, porque é por meio do primeiro estágio, gente, que vocês vão saber quem é a variável endógena e quem é a variável exógena. Se eu estou fazendo o primeiro estágio para y2, olha, então, provavelmente quem é a variável endógena? É y2 mesmo. Estimado em função sempre das variáveis exógenas, né? A gente sempre tem que ter em mente que o primeiro estágio ele contém o instrumento e as variáveis exógenas do modelo. Quem é o meu instrumento? Eu já apontei. Z2, certo? E o V2, olha, o V2 ele é crítico aqui, por isso que eu circulei ele aqui como uma espécie de nuvenzinha. Por quê? Olha, o V2 ele vai ser o cara que, veja, vamos pensar assim, olha, o primeiro estágio ele é o quê? Ele é como se fosse a forma de cura para o problema de endogeneidade, ou seja, a doença que Y2 tinha que lhe transformava em endógeno faz o que? Olha, eu transfiro para V2, entendeu? Eu transfiro para V2, entendem? Ou seja, a parte suja, ou seja, a parte doente que dá o caráter endógeno a Y2, fica aí, tá? E o que o teste de endogeneidade... Aí o que eu fiz? Eu estimei eles aqui, certo? E para a gente realizar o teste de endogeneidade por função controle, eu vou fazer o quê? É sempre isso, gente, ó. Pega o termo de erro da equação principal e coloca ele em função do termo de erro da minha equação do primeiro estágio, mais um erro qualquer aqui, tá? Eu vou fazer isso, entendeu? Então vamos lá. Coloquei o termo de erro da minha equação principal em função do meu erro da minha equação de primeiro estágio. E nós vamos voltar para a primeira equação. Mi é igual a essa letra aqui vezes V2 mais o erro. Então o que eu faço? Se esse cara é igual a isso, então eu posso substituir esse cara aqui na equação principal por isso, concordam? Foi justamente o que eu fiz aqui. Entenderam? Então eu voltei aqui para a primeira equação. E agora o que a gente vai fazer, gente? Fazer um teste de hipótese. Vamos pensar assim, olha. Então tá, o sigma, lembrei da letra. Se o meu, eu acho que é sigma, tá? Se for errado, alguém me avisa. O sigma, essa letra grega aqui, se for igual a zero, significa o que, olha,
O V2 ele não é válido, ou seja, não tem nada de coisa errada aqui não, entendeu? O cara que dá caráter endógeno a Y2 nem existe. Se não existe, gente, Y2 é exógeno. Agora, se for diferente de zero, ou seja, se eu rejeitar a hipótese nula, o que eu vejo? Ah, Y2 realmente é endógeno. Por quê? Porque se esse coeficiente importa, significa o quê? Olha, algo de errado não está certo, entendeu? Ou seja, existe um problema de endogeneidade aqui. De fato, a doença a doença que estava em Y2 está em V2, o que significa que, olha, Y2 realmente era endógeno, entendeu? Assim, buscamos saber se Y2 é ou não supostamente endógeno. Uma coisa que vai diferenciar o teste de endogeneidade em relação ao teste sobre identificação é o que, olha, para cada variável endógena eu só preciso ter um instrumento. O teste sobre identificação não, gente. Eu vou ter que ter múltiplos instrumentos. Por isso que é sobre identificação. Ele precisa ter mais de um instrumento para uma variável endógena. Qual é o meu objetivo? Agora o meu objetivo não é olhar para a variável endógena, e sim olhar para os meus instrumentos. Eu vou querer saber se o instrumento adicional possui relação adicional. Possui uma relação adicional. Relação adicional não, perdão, está escrito errado. Possui uma relação com o termo de erro, tá? Vamos cortar esse adicional aqui que está errado. Possui relação com o termo de erro. Se possui relação com o termo de erro, significa o quê? Primeiro, para explicar, vamos partir da mesma equação aqui que a gente tinha olhado antes, tá? y1, beta 0, beta 1, y2, beta 2 é 1 mais μ, certo? Bom, vamos lá. Eu vou estimar o resíduo μ em função das variáveis instrumentais e das variáveis exógenas. Ou seja, eu pego meu termo de erro aqui e estimo ele em relação às variáveis exógenas. Vamos lembrar, y2 é endógeno, tá? E Z2 e Z3. Quem são Z2 e Z3? Z2 e Z3 são os meus instrumentos, como eu havia dito. A condição é o quê? Múltiplos instrumentos. Então eu preciso mais de um instrumento. Se não tivesse isso, dava para a gente fazer? Não, tá? O objetivo do teste sobre identificação é ver o que, olha, será que o instrumento ele tem alguma relação com o termo de erro? Vamos lembrar, gente, ó, para você ser, né, vamos supor aqui um instrumento qualquer, por exemplo, Z2. Para Z2 ter, né, Z2 ter uma boa relação com o meu termo de erro, a relação dele com o termo de erro, ou seja, com o meu mi, precisa ser zero, entendeu? Precisa ser zero. Bom, além, é claro, né, gente, vamos lembrar do seguinte, covariância de Z2 com Y2 precisa ser diferente de zero. Essas são as duas condições que definem aí o meu bom instrumento. Então eu vou buscar saber, olha, será que esse cara realmente é um bom instrumento, entende? E é por meio disso aqui. Então, voltando, eu estimei essa equação e aí eu vou simplesmente fazer o quê? O exercício sempre vai dar n e r. R ao quadrado é o meu coeficiente explicativo. N é o número de observações. O Q é o meu excesso de instrumentos. Quantos instrumentos a mais eu tenho aqui? Eu tenho um, certo? Eu tenho dois instrumentos. Um excesso é um, certo? Porque eu sempre preciso ter um instrumento para uma variável endógena. Se eu tenho dois, eu tenho um instrumento a mais, concordam? E aí eu vou fazer o teste, entendeu? Um teste, eu vou calcular, né, a minha estatística aqui e o professor sempre vai dar a estatística crítica aqui quadrada, entendeu? Para ver, olha, será que isso pertence ou não pertence à região crítica, entendeu? E aí a gente vê qual é a hipótese nula do meu teste. Olha, realmente o cara aqui, ele a hipótese nula é o que, olha, as variáveis instrumentais elas são exógenas, entendeu? Elas não possuem relação com o termo de erro, ou talvez possuam, entendeu? Ou seja, alguma variável instrumental, porque, olha, eu tenho duas, então qualquer uma delas pode acabar tendo relação com o meu termo de erro, entendeu? Uma das coisas que a gente pode usar para identificar é o que, olha,
é o meu R ao quadrado. E se ele for assim, só não pode olhar apenas pelo R quadrado. É uma pista, entendeu? É uma pista. E você tem que ver, olha, o meu R quadrado é alto e eu realmente rejeito a hipótese nula. Então tem a chance de realmente ser o seu pensamento tá certo. Agora, se o R quadrado for baixo e eu rejeito a hipótese nula, aí alguma coisa provavelmente está errado, viu? Aí o que a gente vai fazer? Você vai calcular esse valor de estatística, vai ver em relação ao valor crítico que ele deu, se pertence ou não pertence à hipótese nula. Vamos lembrar, se não pertencer, eu não rejeito. E de fato, meu instrumento ele é exógeno, não guarda a relação com o meu termo de erro. Agora, se ele pertencer, então eu rejeito a hipótese nula. E olha, algum dos meus instrumentos possui relação com o meu termo de erro, beleza? Bom, eu espero que isso esteja claro, porque essa definição aqui, todas essas duas definições aí de teste sobre identificação e de função controle, a gente vai usar nos exercícios futuros, ok? Obrigadão. Dúvidas, só entrar em contato.